Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Você pode cantar? Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aleluia, eis-nos aqui, Jesus. Estamos aqui para responder o teu chamado, Deus. Eu vou mudar o texto, não vai ser mais Mateus. Abre em Deuteronômio capítulo 6. Prometo ser breve. Deuteronômio capítulo 6. Amém. Senhor, ama a tua palavra. Versículo 5. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E eu quero fazer uma pergunta para você. Antes da gente ler esse texto. Qual que é o maior mandamento de Deus para nós? O maior mandamento de Deus para nós é amar. É o amor. E aqui em Deuteronômio 6, versículo 5, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Em outras versões, de todo o seu entendimento. Ou seja, ame o Senhor pela metade. Ame o Senhor de qualquer jeito. Ame o Senhor apenas um terço ali. Ame o Senhor 100%. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o entendimento. E eu quero te fazer mais uma pergunta. O que é o amor? Ser fiel e se entregar por inteiro. Dona Regina, o que é o amor? Amar o seu próximo. Duda, tá aí apaixonada. O que é o amor para você? O cuidado com a outra pessoa. E você, Michel, outro apaixonado aí? Aconchego, carinho. Nosso ministro ali. O que é o amor para você? Se dar. Se dar. Para mim, ele resumiu o que eu ia falar. O amor é se doar, né? Eu vejo o amor como uma renúncia. Tipo assim, eu me renuncio por amor ao outro. E o maior mandamento aqui, Jesus deixou bem claro, é que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. E é bom quando a gente ama. É bom amar e ser amado, né? Pois a gente tem a certeza
de que nós somos amados. Isso não há dúvida, né? Não preciso nem abrir, mas se você quiser abrir, é apenas um texto que fala de amor. João 3,16 resume todo o amor da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não tem amor maior do que esse, né? Quitéria, você ama seus filhos? Dona Cida, você ama seus filhos? Ela quase não consegue nem explicar. Dona Regina, você ama seus filhos? Michel, você ama seus filhos? Amém. Duda não tem filho, mas você ama, né, Duda? O amor é algo que a gente tenta, né, às vezes falar o que é, mas a gente não consegue expressar, porque é um amor incomparável, né? O amor de Deus, ele é incomparável. E tendo essa certeza de que Deus nos amou de tal maneira, hoje a ministração vai ser baseada em perguntas. É um dialeto aqui, um diálogo. Você ama a Deus verdadeiramente? Você ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Eu não estou aqui para acusar ninguém, viu? É para nós que vamos ser ministrados. Mas em algum momento eu vou precisar usar, não a primeira pessoa, mas a segunda pessoa do verbo. E assim vai. Então, perdi até o foco já. Como que nós sabemos que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Tem como saber? Tem como você, Quitéria, tem como você saber que a sua mãe ama a Deus acima de todas as coisas? Ela demonstra? Eu vou liberar você um pouquinho, depois você volta pra você participar ali. Tem muita gente. Michel, tem como você saber que a Dona Regina ama a Deus verdadeiramente? Ela demonstra isso? Amém. E o que vale o amor? Né? O amor, nós podemos expressar ele. É mais válido expressar com palavras ou com atitudes? Com atitude. Hoje eu vou mostrar para você, quem participou da célula anterior, ouviu eu falar um pouco sobre isso? Eu acho que estava só a Quitéria. Acho que foi. Eu acho que só. Se vocês ouvirem, vocês vão lembrar depois. Vou mostrar para você apenas dois exemplos de amor que tem na Bíblia, né? Eu fui ministrado tem uns dias com isso, porque eu me pego pensando, eu amo a Deus, né? Verdadeiramente, eu acredito. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Mas eu sinto que eu amo o Senhor. Será que nós amamos o Senhor verdadeiramente? Eu conversando com a minha mãe, esse tempo atrás, ela falou assim: Dai, não é porque você é minha filha, não. Mas aqui, eu nunca vi ninguém para servir igual você. Não estou falando isso para me engrandecer longe de mim. Mas quem está há mais tempo aqui na igreja sabe que eu nunca coloquei dificuldade para ir num culto. Nunca coloquei dificuldade para fazer algo para o Senhor, mesmo eu tendo filhos. Meus filhos, igual vocês veem, às vezes, agora eles ficam mais em casa porque o pai mudou de horário. Mas quando ele estava tarde, eles vinham para a igreja. Outras pessoas que cuidam por mim, eu fico de lá só olhando, às vezes dando sinal. Teve uma vez, eu me recordo que teve uma vez,
que estava chovendo muito, relampeando, e se tem uma coisa que eu tenho medo é de relâmpago. Quando a gente morava em São Paulo, a gente passou umas provas, uma dificuldade por causa de relâmpago, e isso me deu um certo trauma. E a gente não tinha carro, né? E eu queria ir para a igreja, né? Nessa época eu ainda não servia, estava no início. Mas estava caindo pensa aquela chuva forte, aqueles relâmpagos. Eu digo, eu vou para a igreja, eu quero ir, eu não aceito ficar. E o que eu peguei? Eu peguei uma capa de chuva, aquelas amarelona grossa, pus na minha cabeça. Peguei pus na do Biel, que eu não tinha Ayla, só tinha o Biel. E fui mais a minha irmã, um saltinho que no meio da água saiu um negocinho. Do salto, a igreja era lá na frente. Eu lembro que quando eu cheguei de frente do barateiro, caiu um raio assim perto, menina, deu um pipoco, que eu falei, Jesus, é agora. Mas eu fui, cheguei na igreja, teve um povo que ficou lá espantado, e essa menina é doida, eu vim debaixo de chuva, para o culto. Né? Aí teve uma colega da gente que depois falou, não, Dai, você ir para a igreja com esse menino, debaixo de chuva, você é doido. Eu falei, sou. E é o que eu quero ser louca pelo Senhor, eu quero ser desesperada pelo Senhor. Né? Como eu falo, se há uma única forma de ser desesperada, que a gente deve ser, é pelo Senhor. E é o que eu quero. E mesmo assim, né, eu falei, Senhor, será que eu amo o Senhor verdadeiramente? Às vezes eu me pego pensando e às vezes eu acho que falta tanto para mostrar o meu amor ao Senhor. Parece que eu não amo Ele o suficiente. E aí eu fico igual Pedro. Jesus me pergunta, Daiane, você me ama? Eu, sim, Senhor, eu te amo. Daiane, mas você me ama? Sim, claro, Senhor. O Senhor não sabe que eu te amo? Né? O que mais é preciso para o Senhor saber que eu te amo? E eu quero fazer essa pergunta para você. Você vai imaginar sendo o seu nome aí. Quitéria, você me ama? Quitéria, você me ama, Quitéria? Jesus todos os dias nos pergunta, né? Ele tem nos perguntado, igual ele perguntou para Pedro. O que Pedro respondeu da terceira vez? Pedro ficou até bravo, né? Porque Jesus perguntou por 3 vezes, né? Na Bíblia não está falando isso, mas eu imagino, porque ele fala, o Senhor sabe que eu te amo, né? Deus, Jesus, eu ando com o Senhor para tudo quanto é lugar, né? Em uma certa ocasião eu cortei a orelha de um soldado lá para proteger o Senhor, e o Senhor ainda está me perguntando se eu te amo. E Pedro era meio loucão, né? Mas eu digo a você que teve um momento que ele não mostrou amor pelo Senhor. No momento que ele deveria mostrar o amor dele pelo Senhor, o que ele fez? Negou. Ele negou Jesus. E é a pergunta que Jesus tem feito para mim, e eu quero fazer para você, porque vocês sabem que quando Deus fala comigo, se eu apanhar, o povo tem que apanhar junto. É comunhão. E aí o Senhor ministrou meu coração, me constrangeu de uma tal forma que eu falei, Deus, eu não te amo verdadeiramente, mas eu quero te amar verdadeiramente. Então você ama, eu vou te perguntar mais essa vez, você ama o Senhor verdadeiramente, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento? E se Jesus pedir a sua vida por amor a Ele, você vai dar? Será que quando alguém pedir a sua vida como prova de amor a Jesus, você não vai negar? Será que quando alguém te perseguir e dizer, mostre agora que você ama o seu Deus? É fácil. Várias vezes eu li a Bíblia e falei, gente, mas Pedro foi egoísta, eu jamais faria isso. Andou com Deus, andou até sobre as águas e depois negou Jesus, cara. Mas infelizmente, nós fazemos isso. Em muitas situações das nossas vidas, nós não demonstramos o nosso amor com ações, com atitudes. Nós simplesmente falamos, né?
E a gente, lógico, que tem que declarar que ama, mas a gente precisa mostrar com a atitude, com a nossa vida. Fazer igual a música da Daniele Cristina, eu acho, que fala, mesmo diante da morte, eu decido ser fiel, eu decido amar o Senhor, né? E o amor de Pedro por Jesus é o primeiro amor que eu quero te mostrar. Eu quero que você abra aí Mateus capítulo 26. A partir do versículo 69. Amém, Jesus. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 69. Espera aí, que minhas folhas estão voando aqui. Amém, Senhor, ama a tua palavra. Capítulo 26, a partir do 69, vai dizer assim. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Eu não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Eu não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Aí, para finalizar aqui, o versículo 75 diz: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente. E eu quero convidar você a abrir agora no capítulo, versículo 33. O mesmo capítulo 26. Vamos voltar um pouquinho, versículo 33. Que aí Jesus, começa a perguntar se realmente Pedro ama. Amém, Jesus. A partir do versículo 33, para mim. Diz assim. Não era esse não que eu queria, mas... Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Ou seja, Pedro deu ali a certeza, De forma nenhuma, Jesus, eu vou te negar. Ainda que for preciso dar a minha vida, eu vou dar, eu não vou negar. E o que aconteceu? Ele negou o Senhor. Então nós precisamos parar e pensar: será que eu tenho amado Deus verdadeiramente? Será que o que eu tenho feito tem demonstrado a Deus, não é as pessoas? As pessoas não precisam ver o quanto eu amo a Deus, apesar que elas vão te ter como exemplo, mas precisamos mostrar para Deus: será que eu amo Deus verdadeiramente? E Pedro ali, como ele tinha tanta certeza de que ele amava a Deus, ele se frustrou, ele mesmo se decepcionou com ele mesmo, ficou amargamente entristecido, porque ele tinha na cabeça dele: eu amo Deus, ele tinha ali afirmado para Jesus que de forma nenhuma ele ia abandonar Jesus, que ainda que todos fossem embora, ele permaneceria, morreria junto. E é o que nós declaramos, pelo menos eu declaro isso ao Senhor, E o Senhor, Ele quer
não só ouvir, mas Ele quer as nossas atitudes. Ele quer que a gente demonstre com ações, né? Então Ele não quer esse amor só com palavras, como o de Pedro. Ele quer que a gente o ame verdadeiramente com ação, entregando a nossa vida. O que você é capaz de fazer por amor, Quitéria? Por amor a um filho, vamos pôr. Alguém que você ama, né? Seu filho, seu marido, sua mãe, seu pai. E a senhora, dona Cida? Eu não consigo dizer. Eu só sei se acontecer. Mas a gente imagina que o amor, né, ele é capaz de tudo, né? A Bíblia nos fala que o amor, tudo ele pode. Mas a gente sabe que uma mãe, fala assim, a mãe dá a vida pelo filho. Minha mãe, ela diz isso direto, porque ela diz que eu sou muito fresca, e realmente eu sou. Quando a Ayla ou o Gabriel, quando era novo, ficava muito gripado, o nariz ficava muito entupido, eles não conseguiam dormir, você fazia inalação, dava remédio, não tinha jeito. Não sei se a dona Cida vai saber, que é do jeito mais antigo. As mães davam um jeitinho de desentupir aquele nariz. Ou a minha mãe... Aí a minha mãe dizia, eu não acredito não, que se seu filho ficasse com falta de ar, você não teria coragem de fazer isso. Eu, mãe, pelo amor de Deus. Ela disse que fez uma vez, Quitéria. Sugar o nariz da criança. Gente, eu não sei não se eu faria isso. Ela disse que a mãe dela fez por ela também. Ela estava sufocada, sem ar, e minha avó foi ver. Eu não sei, gente. Eu não daria nem para ser bombeiro, porque já em pensar em fazer respiração boca a boca em alguém, eu já passo mal. Eu sou fresca, nesse sentido eu sou fresca. Graças a Deus, tem muitos bombeiros. Para mim não é não. Para mim não. Por isso que eu falo, eu sou fresca, que nem diz ela. Eu não como nada babado de criança. Não como. Se a minha criança pegar uma carne igual, tem mania de pegar, né? Morde ou come a bolacha, não quer mais, tá aquele babado, eu como. Como não, gente? Tô falando sério, eu não como. Não. Quando eu peço água, eu já falo logo, não bebe da minha água, porque eu não bebo. Enfim, mas eu sou estranha. Mas uma mãe ou um ser humano, por amor, né, é capaz de fazer muitas coisas. Capaz de renunciar. Uma mãe mesmo, ela muitas vezes se anula, ela se renuncia por amor ao seu filho. No relacionamento de marido e mulher, né, há muitas renúncias. A gente tem que renunciar muita coisa por amor ao outro, né? A gente, como diz o Cláudio Duarte, a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. Então, para fazer o outro feliz, eu preciso renunciar a mim. Então, por que para o Senhor nós não renunciamos a nós? Mas é porque a missão, você faz feliz o outro e o outro tem que te fazer feliz. Tem que ser os dois. É por isso que é uma missão ali, ó. É submissão. Cada um tem o dever de fazer um ao outro feliz. Porque se eu quero ser feliz, se eu for ser feliz, eu não vou fazer o que o outro quer. Eu não vou, tipo assim, às vezes abrir mão de algo igual nós mulheres. Nada contra os homens. Apesar que nós somos na maioria aqui. Mas a realidade, a maioria de nós casados, principalmente as mulheres,
Nós, a maioria das vezes, somos nós que cedemos para satisfazer o marido, não é verdade? Vai ouvindo, viu, Duda? A maioria das vezes, o homem não cede. É a mulher que cede. E por que a gente faz? Por amor. Por que a gente faz? Porque a gente vê como nossa obrigação amando a pessoa. Já que o outro não vai fazer, eu preciso ceder. Porque se nenhum dos dois ceder, não anda o negócio, né? Mas enfim, para a gente mostrar o nosso amor ao Senhor, nós precisamos anular nós mesmos. Porque quando nos apegamos a quem somos aqui, fisicamente, a quem somos no reino, vou trazer para a terra. Quando nós nos apegamos às coisas da terra, nós não pensamos no céu. Nós não pensamos em Deus em primeiro lugar. Quando a gente foca aqui, mas eu quero ser feliz aqui, eu vou buscar carro, vou buscar casa, e é uma insatisfação, você nunca está satisfeito. Você conquistou o carro, você quer a casa. Você conquistou a casa, você quer aumentar ela. Você quer filhos, você teve um filho, você quer mais um, ou não, né? O carro você quer trocar por outro mais novo, né? Telefone, você quer sempre um melhor. Então, ou seja, as coisas aqui da terra, ela não nos satisfaz, né? Ela é uma felicidade momentânea. Por isso que fala que o dinheiro não traz felicidade. Traz uma felicidade momentânea, mas a felicidade verdadeira só vem de Jesus. E é quando eu demonstro o meu amor verdadeiramente a Ele, Ele me traz a alegria. Ele me traz a felicidade que carro nenhum pode me dar, que filho nenhum pode me dar, que esposo nenhum pode me dar, né? Então, eu preciso amar o Senhor verdadeiramente. Eu quero que você abra aí agora Romanos 8. É um texto um capítulo que eu amo muito de Romanos, é Romanos 8. É uma leitura um pouquinho extensa, mas no final a gente resume. Diz assim o versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí vamos pular lá para... Peraí, viu? Essa parte aqui eu não anotei. Versículo 30. Versículo 28. Que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Vamos focar aqui, a partir do 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui são palavras de Paulo. Paulo está falando sobre o amor de Jesus. E é essa pessoa aqui que eu quero falar dela agora, o amor dela para com Deus. Paulo, se você leu aí Romanos, conta muito a história dele. Paulo foi uma pessoa que amou Jesus não só com palavras, mas ele amou com ação. Ele amou com atitude. Porque ele estava certo que nada ia separar ele do amor de Deus. Então ele, amando ao Senhor acima de todas as coisas, verdadeiramente ele ia ganhar. Eu acho incrível, eu acho lindo a história de Paulo, porque Paulo em momento algum negou Jesus. Isso não quer dizer que Pedro não amou da forma dele, mas com atitude nós temos que seguir o exemplo de Paulo. Paulo, antes ele era perseguidor dos cristãos, depois ele se encontrou com Jesus, vocês conhecem lá a história, Deus falou com ele, mudou a história dele, e o que ele fez? Ele entregou a sua vida para Deus. E ele resolveu amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Paulo lá preso, por amor à palavra de Deus, ele foi preso, por isso que ele diz, por amor a ti, somos entregues todos os dias como ovelha ao matadouro. Ou seja, todo dia nós somos perseguidos, todos os dias nós somos apedrejados, todo dia nós somos condenados por amor a Jesus. Mas em momento algum ele decidiu negar. Ele mesmo sabendo que no final ele ia morrer, o que ele falou? Viver é Cristo e morrer é lucro. Eu prefiro morrer pregando a palavra de Deus, fazendo o povo conhecer quem é Deus, do que negá-lo. E a Bíblia vai dizer, se eu não me engano lá em Mateus, aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que perder a sua vida, achá-la, salvá-la. Ou seja, viver é lucro, ou viver é Cristo, morrer é lucro. Porque nós que amamos a Deus, se nós amamos a Deus acima de tudo, de todo o nosso coração, com a nossa atitude, quando a gente morrer, a gente já sabe qual é a nossa recompensa. A nossa recompensa está lá no céu, nada pode comprar. A recompensa para aqueles que amam a Deus verdadeiramente, o mundo não pode dar. Pedro achou que a recompensa era viver. Mas ele se enganou. Tanto é que depois ele se entristeceu por isso. Eu fico, gente, Pedro era teimoso. Muito teimoso, porque como é que Jesus está dizendo que ainda que o galo cante 3 vezes, ele vai negar ele, e ele ainda diz, não, Jesus, de forma nenhuma. Como assim? Jesus estava afirmando. E eu me baseio muito na vida de Paulo. Se tem uma pessoa na Bíblia que eu sigo de exemplo, era Paulo, porque ele tinha ousadia de dizer, ei, olhem para mim, imite a mim assim como eu imito a Jesus. Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Você olhando dentro de si, você pode dizer isso para alguém? Me imite. Porque eu sou imitador de Jesus, eu faço tudo que Jesus fez. Sou igualzinho que nem. Será que nós temos essa ousadia? Mas por que Paulo fez isso? Porque ele amou Jesus de todo o coração. Ele não foi enganado pelo coração dele, não. Ele entregou a vida dele, foi para servir a Deus. Foi para levar a palavra de Deus. E no final, ele lá,
o fogo, prisão lá pegando fogo, a cidade pegando fogo, o povo querendo matar, né, quem falava de Deus, quem estava ali junto com Paulo. E aí tinha uns loucos junto com ele que ia lá escondido, né, que eram uns para escrever. E no final, o que Paulo faz? Eu acho isso incrível, gente. Peraí, eu vou morrer, mas eu sei que é lucro. Essa é a minha vitória. É nisso que eu sou vencedor. E ele foi, né? Morreu lá, sabendo que a vitória dele, que a recompensa dele não estava na terra, não estava no homem, mas estava em Deus. Pois é isso que eu quero refletir nessa noite em nós, que nós possamos refletir. O que você quer deixar para os seus descendentes, da nova geração? Como você quer ser exemplo? Nos dias do encontro, eu pensei muito isso, porque Biel chorou nos meus pés. Mamãe não vai, mamãe não viaja, por favor, que ela achou que eu ia viajar. A Ayla também. Falei, não posso. Já era para você ser acostumado. Desde quando eu me converti, desde ele novinho, eu sempre fui fazer a obra. Esse sempre foi o meu desejo, e eu peço ao Senhor que sempre seja. E eu falei para os dois, não pense que a mamãe vai deixar de ir por causa de vocês. A mamãe ama demais, mas eu sei que o Senhor vai cuidar. E eu quero que seja exemplo para vocês. Estou fazendo isso porque quando vocês estiverem grandes e quiserem ir, eu vou ser a primeira a incentivar. Vou ser a primeira a dizer, vá, porque vale a pena pelo Senhor. Vale a pena largar tudo pelo Senhor, entregar a nossa vida em favor do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé aí. Será que nós amamos mesmo a Deus verdadeiramente? Ou será que nós só amamos com palavras? Será que estamos sendo enganados pelo nosso coração? Te convido a pensar e a se colocar diante do Senhor. Lá mais à frente, o Espírito Santo usa Paulo para escrever carta a determinadas igrejas. E o Senhor fala, o Espírito Santo fala, né, com as igrejas lá de Éfeso. Diz, olha, eu conheço a obra de vocês, eu conheço o que vocês têm feito, vocês são um povo que persevera, um povo que não desiste, um povo que luta. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Porque perdesse o primeiro amor. E quando a gente começa a tirar Deus, quando a gente começa a tirar Deus do centro, quando a gente começa a amar outras coisas e não a Deus acima de tudo, nós perdemos o primeiro amor. E é o que o Senhor tem dito para nós hoje. Olha, eu sei, né, que você tem perseverado. Vem a tentação, vem a luta, você permanece firme. Mas não perca o primeiro amor. Não ame o seu marido acima de mim. Não ame os seus filhos acima de mim. Não ame a sua casa, as suas coisas acima de mim, nem ame a sua igreja acima de mim. Me ame de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E que nós possamos nos render a Deus e amar o Senhor verdadeiramente. Tem uma música que fala, já cantei aqui, mas eu acho que vocês podem apagar. Vocês não vão lembrar, que fala, e amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer. Por tudo o que Ele fez por nós. Não importa o tanto que a gente demonstre, ainda vai ser muito pouco. Porque nós fomos amados primeiro. Nós fomos encontrados primeiro. Nós fomos escolhidos e separados. Quando ninguém nos via, o Senhor, Ele nos via. Convido você a fechar os seus olhos e a orar aí, de acordo com o que você foi ministrado. Aleluia, Jesus. Deus, em nome de Jesus,
nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai. Apresentamos ao Senhor a nossa vida. Apresenta-te eu, Daiane, como sua filha. E peço ao Senhor que tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de nós como filhos do Senhor. Deus, o Senhor nos chamou, nos separou para te amar verdadeiramente. E o que nós temos feito? O que nós temos feito como filhos? Nós temos amado tudo, Pai. Tudo. E temos tirado o Senhor do centro da nossa vida. Mas nessa noite nós queremos pedir ao Senhor que nos perdoe. Tenha misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Deus, assim como aquele publicano, nós declaramos, tenha misericórdia de nós. Perdoa o nosso coração que errou, que pecou contra Ti, por não Te amar, por não Te buscar. O nosso coração pecou contra Ti, por fazer a Sua obra relaxadamente, por buscar o Senhor de qualquer jeito, por se autotitular crente, filho do Senhor, mas não ter atitude de filho. Nós pecamos quando nós desobedecemos ao Senhor, quando nós desagradamos o seu coração, quando nós não buscamos ouvir a sua voz. Mas hoje nós queremos que o Senhor olhe para nós e nos perdoe. Derrame o teu amor sobre nós mais uma vez. Aquele amor de tal maneira. Aquele amor que nos constrange, que nos quebranta por dentro e nos faz reconhecer quem somos em Ti. Que nos faz reconhecer que nós temos uma identidade quando nós temos o Senhor como o amor da nossa vida, como a razão da nossa vida, como o motivo das nossas vidas. Pai, que nós possamos ser igual Paulo, viver uma vida intencionada para o reino, intencionada para o Senhor, uma vida loucamente desesperada pela Tua palavra, apaixonada por Ti, que mesmo diante da morte, decide Te amar, porque tem a certeza de que a maior recompensa é estar com o Senhor após a morte. Nos ensina, Deus, a morrer para nós mesmos e viver para o Senhor, para que nós possamos então dizer que já não vivo eu, mas que o Senhor vive em nós. Para que nós possamos ter a ousadia de dizer: este é aquele. Para que nós possamos ter a ousadia de dizer: seja meu imitador, porque eu imito a Cristo. Oh Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A carta de amor que o Senhor tem para nós. A carta de amor que nos traz convicção e a certeza de que nada nesse mundo, de que ninguém pode nos separar do Teu amor. Não me importa, Senhor, para onde a gente for, o Senhor vai estar lá. Não temos para onde fugir, porque o Senhor está em todos os lugares. Ainda que nós façamos a nossa cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Nos ensina a Te amar como o Senhor nos ama.